Pai, Filho e Espírito Santo são os mais especiais nesta noite aqui conosco, tá? Eu quero, por favor, convidar vocês, coloque sobre os vossos pés, abram aí no Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18. Toda a honra, toda a glória pertence ao nosso Deus. Ele é o merecedor, é o especial, Ele é tudo para nós. Glória a Jesus. Que diminuamos, Ele cresça. Aleluia. Lucas 18, verso 41. Lucas capítulo 18, verso 41. Todos encontraram, amém? Só acompanhe a leitura. Dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Repetindo novamente, prestando bem atenção, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Amém? Assentai-vos. Deus abençoe, obrigado. Hoje estamos dia 8 de dezembro de um ano que já está se findando. Ano 2024 já está prestes a dizer adeus. E muitos, ao decorrer do ano, foi muitas expectativas. Ao decorrer do ano, muitas frustrações, muitos projetos, muitos pensamentos, muitas coisas arquitetadas na memória do ser humano, para que um dia pudesse colocar em propósito. Ano 2024, nós podemos dizer, nós aqui presentes, podemos dizer assim como Samuel, ele tem falado: até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui, por quê? Até aqui, aonde eu e você chegamos, a jornada não tem sido fácil, a jornada tem sido tortuosa, a jornada tem sido árdua, a jornada tem sido muitos ventos, muitas tempestades, percas, conquistas, alegrias, tristezas, frustrações, paz, guerra, a decorrer desta jornada, até o dia que nós chamamos hoje, até esse momento presente que estamos vivendo. Não foi fácil, não foi momentos que podemos erguer as mãos para o céu e dizer: foi só alegria, foi só paz, foi só conquista, foi só momentos que eu pude alegrar, que eu pude regozijar, que eu pude clamar, que eu pude dizer ao meu próximo: feliz ou sou não. Ao decorrer da jornada, até o momento presente que nós estamos vivendo, tem momentos que silenciamos, calamos, frustramos, isolamos, não queremos ver ninguém, não queremos conversa com ninguém, ficamos em uma posição que às vezes o silêncio falava melhor dentro de nós, ficamos em uma posição que parece que a solidão era a alegria que nós sentíamos, parece que a solidão era a única pessoa que confortava no momento mais angustioso que estávamos vivendo. Até aqui
não foi só dia de paz. Quantas guerras enfrentamos, guerras interiores, guerra pessoais, guerra, quem sabe, física, guerras que nós enfrentamos nesta jornada. Qual é o tipo de guerra que nós enfrentamos? Aquela guerra que nós sonhamos e não foi realizado, aquela guerra que se tornou na nossa vida, que nós queríamos chegar em uma linha de chegada e pelas nossas poucas forças não conseguimos chegar. Aquela guerra, sabe qual? Que você projetou, que você sonhou, e um sonho se tornou pesadelo, que um projeto foi frustrado, não conseguiu ser realizado, não conseguiu ser feito. Neste caminho foi uma guerra, e esta guerra qual foi? Não dei conta, não consegui, não fui realizado. A outra guerra que nós enfrentamos a chegar até o dia de hoje que nós estamos vivendo. Sabe qual é a guerra? É a guerra que nós enfrentamos a nós mesmos. De que maneira nós mesmos? Lembramos de Salomão. Salomão, antes de ele conhecer o mistério de Deus, Salomão, em 2 Crônica, capítulo 1, verso 7, na hora que o Senhor apareceu para ele, ele estava vivendo um momento só, um momento de guerra, de conflito interior. Qual? Meu pai morreu, e agora eu sou jovem, tem uma grande nação que eu tenho que tomar conta, tem uma grande nação que eu tenho que dar os desígnios, tem uma grande nação que eu tenho que reinar, tem uma grande nação que eu não posso deixar de apresentar ao Deus de Israel, tem uma grande nação que a qual enfrentaremos guerra, e eu tenho que ser linha de frente. Eu não sei como é uma batalha, eu não sei como é uma guerra. Tem uma nação que eu não posso deixar eles de esquecer que Deus é o único Deus de Israel, é o Senhor dos senhores. E ali no capítulo 1 de 2 Crônica, verso 7, ali estava Samuel, não estava Salomão, naquele conflito interior que às vezes eu passo, você passa, nós passamos, aquele conflito interior que nem a esposa sabe, que nem o esposo sabe, ninguém da família sabe, ninguém mais sabe, a não ser você e Deus que está sabendo o conflito que você está passando no seu interior. Assim foi Salomão, e ele perguntando: o que é que eu vou fazer, de que maneira eu vou agir, como que eu vou proceder. Mas ali a ressuscitou, ali, melhor dizendo, apareceu Deus para Salomão em visão. E Salomão, olhando aquela visão, veio a voz do Senhor dizendo para Salomão: Salomão, pede-me que tu queres e eu te dou. E Salomão, olhando para aquela pergunta, é uma pergunta que está dentro de nós. Às vezes essa pergunta está dentro de nós: porque, Senhor, eu faço isso? Para que, Senhor? Qual é o motivo? Ali estava Salomão, mas o Senhor apareceu para ele e fez esta pergunta. Sabe o que ele disse? Senhor, somente me dê sabedoria. Me dê sabedoria, Senhor. E assim o Senhor, olhando para Salomão, viu que já foi um pedido sábio. Salomão não pediu vingança, Salomão não pediu os inimigos nas mãos dele, Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu fama, Salomão não pediu aparência, mas só pediu sabedoria a Deus. E Deus, olhando para ele, diz e respondeu: Salomão, além de eu te dar sabedoria, eu também te darei riqueza, eu te também darei poder, eu também soprarei o teu nome, Salomão. Assim é Deus, Ele conhece a nossa petição. 2024 está findando. E qual é o seu pedido a Deus? Qual é a sua petição ao Senhor? Se nós olharmos nessa leitura que nós fizemos, Jesus, Ele não fez pergunta. Jesus, Ele também não diz: eu te dou, não. Somente Jesus falou e disse: que queres que te faça? Jesus não disse: que queres que eu te faça? Somente fez uma pergunta: que queres que te faça? Jesus não disse ele, Jesus não manifestou a ele, Jesus não quis se aparecer: eu vou fazer por você. Não, simplesmente ele fez: que queres que te faça, homem? Estava ali um homem cego que a qual ele já tinha muito tempo
Qual é o desejo de um cego? Voltar a ver, voltar a enxergar, voltar a contemplar a face de alguém, voltar a contemplar o sol nascer, o sol se pôr, a lua e as estrelas, voltar a ter alegria por ter visão, de contemplar. E às vezes ele andava angustiado, porque vivia só em trevas, não enxergava, não via nada. Mas a palavra de Deus, a resposta dele que ele quis dizer: Senhor, que eu volte a ver. Porque ele não nasceu cego. Quem sabe ele foi cometido de uma enfermidade, e essa enfermidade fez ele ficar cego, perder a visão. Simplesmente ele respondeu: Senhor, que eu volta a ver novamente. Você entendeu, irmão? Que eu volto a ver novamente. Qual é a visão que eu e você perdemos? Qual é a visão que precisa ser restaurada novamente na nossa vida? Qual é a visão que o Senhor precisa novamente abrir os nossos olhos? Será que é a visão do milagre? Será que você precisa ver o milagre e às vezes seus olhos não estão alcançando o milagre? Mas que tipo de milagre? O milagre que você pode vencer as tempestades. O milagre que você pode vencer os ventos. Às vezes não vemos o milagre na nossa frente. Às vezes não vemos o milagre que está conosco, porque a visão está ofuscada. A visão não está vendo, e o Senhor precisa restaurar novamente essa visão. Mas de que maneira? Lembramos os discípulos lá em alto mar, quando veio os ventos, quando veio a tempestade, eles não enxergavam o milagre que estava com eles. Eles não enxergavam quem andava com eles. Por quê? Porque os olhos deles ofuscaram, a visão deles fecharam, só olharam mais para os ventos, só olharam mais para a tempestade. Porque para os ventos, porque os ventos são os problemas, os ventos são as dificuldades que nos assolam. A tempestade é aquela que quer ver nós lá no pó, lá no chão, nós cabisbaixo, perder as expectativas, perder as esperanças. E o Senhor precisa restaurar mais uma vez a visão para enxergar novamente o milagre. Mas como? Porque quando estava vindo o vento, diácono Marcos, quando estava vindo a tempestade, presbítero Wellington, eles não viam o milagre, eles não enxergavam quem estava com eles, mas primeiramente eles abriram a boca para dizer: vamos morrer, vamos perecer, não vamos dar conta, não vamos vencer, vamos morrer. E agora, o que é que vamos fazer? Veio a murmuração, perderam a visão. Sabe o que é isso? É quando nós que conhecemos o Deus que nós servimos, do que Ele é capaz de fazer, às vezes perdemos a visão do milagre, às vezes perdemos o sentido, às vezes perdemos a sensibilidade de saber que Ele está conosco. O milagre está perto da gente, e a gente vai reclamar: Senhor, eu vou perder, Senhor, eu vou morrer, Senhor, eu não vou conseguir, Deus, eu não vou conseguir ser mais crente, Senhor, eu não vou conseguir mais a igreja, Senhor, eu não consigo reagir, Senhor, eu vou perecer. Preciso de um milagre. Não falamos assim: preciso de um milagre, a minha vida é só um milagre. Mas o milagre sempre está perto de você. O milagre nunca te abandonou. Foi aí que um deles disse: chama o mestre. Chama, porque o mestre está conosco. Na hora que enxergaram o milagre, chamaram ele, o milagre. E o milagre levantou, olhando para os discípulos, que estava apavorado, estava assustado, olhando mais para a morte. Mas Jesus, quando ele levantou lá do barco, foi lá na ponta, estendeu as mãos e disse: mar, aquieta-te. Vento, cala-te. Por que mar, aquieta-te? Ei, por que vento, cala-te?
É porque o mar estava agitado, irmão, querendo afogar, querendo derrubar o barco, mas o vento vinha multidões de vozes. Você não vai dar conta, você vai perder. Não está valendo nada você orar, não está valendo nada de você a igreja. Teus inimigos estão prevalecendo mais do que você. Não está valendo nada, é os ventos, as multidões. Por isso que Jesus, quando ele levantou, ele disse: vento, cala-te. Porque os ventos sopravam nos ouvidos dos discípulos, dizendo: vocês vão morrer. Ele não está nem aí para vocês. Olha lá onde ele está, quietinho. Vocês vão perecer. Não está adiantando seguir Jesus, não está adiantando servir Jesus. Mas Jesus, quando ele levanta para agir, meu irmão, não tem vento, não tem tempestade. Ele manda aquietar e manda calar a boca dos inimigos, porque é a visão que o Senhor precisa restaurar na vida de muitos que servem a Jesus. É esse milagre que eu e você precisamos. Até aqui foi muita indagação a Deus. Senhor, tu existe mesmo? Senhor, então por que meu irmão está perecendo? Por que minha irmã está perecendo? Por que o Senhor permitiu estar na enfermidade? Por que o Senhor permite estar hospitalizado? Senhor, é uma vida jovem, uma vida de vigor, de muita força. Se o Senhor existe, Deus, por que o Senhor está permitindo isso acontecer na minha família, nos meus amigos, no meu lar, na minha casa? Mas Deus vai abrir os teus olhos para que você volte a enxergar o milagre novamente. É o milagre, irmão, que o Senhor precisa restaurar. Aí nós lembramos de Jesus, o milagre da ressurreição. Eu não vou dizer de Lázaro, não. É o milagre da ressurreição que todos têm que ver. Por onde Jesus passa, milagre acontece. Por onde Jesus passa, o mudo fala. Por onde Jesus passa, o surdo volta a ouvir. Por onde Jesus passa, o cego volta a enxergar. Por onde Jesus passa, o coxo volta a andar. E por onde Jesus passa, quem está morto ressuscita. E aí Jesus vindo, lá estava uma viúva, lá no cortejo, levando seu filho. A multidão do desespero, mas vinha a multidão da alegria. Aquela multidão que acompanhava a viúva no cortejo, ia chorando, ia lamentosa. E aquele povo também lamentoso, chorando, porque na tradição de Israel, ali, todos que estavam ali no cortejo, que pertenciam à família, ou que sejam amigos, todos tinham que estar ali transmitindo os seus pesares, os seus pensamentos à família lutada. E ali estava aquele povo todo acompanhando aquela família, e ali aquela mulher chorando, reclamando: Senhor, por que permitiu meu filho morrer, o único filho? O que eu fiz para isso acontecer? Mas na outra multidão vinha Jesus vinha caminhando, a multidão, um ia indo e outro ia vindo, mas de repente as duas multidões se reúnem. Melhor dizendo, as duas multidões se encontram. A multidão do luto e a multidão que seguia Jesus. Mas a que seguia Jesus, eles gostavam de seguir pela palavra, eles gostavam de seguir pelos milagres que aconteciam, eles gostavam de seguir porque sentia a paz de estar perto de Jesus, eles gostavam de seguir porque sabia onde Jesus passava, algo tinha que acontecer. E na outra multidão, ninguém via milagre, ninguém via alegria, ninguém via paz, só dor, só tristeza, só lamúria, só angústia, só lamentações. Estava aquela outra família, aquela outra turma que ali estava, aquele outro povo. E de repente Jesus aproximando, olhando para aquela mulher, e simplesmente ele falou uma palavra: mulher, por que choras? Se você for olhar a gravidade da pergunta de Jesus, uma pergunta, ela não é inocente.
Uma pergunta que se torna até aborrecida ou agressiva para quem está passando pelo momento de dor, para quem está vivendo um momento de perca. Uma pergunta que Jesus, olhando para aquela mulher, diz: mulher, por que choras? Aquele povo que ali estava seguindo ele, poderia ignorar Jesus, poderia ter palavras bruscas contra Jesus, mas eles ficaram no silêncio. Ninguém se atreveu a falar nada. Sabe o que é isso? Porque quando Jesus está no controle da sua vida, quando Jesus ele quer tomar para ele a tua dor, quando Jesus ele quer manifestar uma solução para a cada um de nós, quando Jesus ele quer manifestar, nada, irmão, se atreve a querer manifestar contra o agir de Deus. Nada se atreve a querer frustrar os planos de Deus, do que Ele quer fazer na sua vida. É por isso que a palavra do Senhor diz, que operando Ele, quem impedirá? Porque quando Jesus Ele quer agir, ninguém se atreve a impedir o agir de Deus, porque naquela hora Ele quer transformar a dor em cura, Ele quer tirar aquela tristeza e transformar em alegria, Ele quer tirar aquela causa que oprime para te dar solução, Ele quer tirar aqueles conflitos que está interior para poder te dar a paz. E ninguém impede o agir de Deus. Ele quer agir, Ele faz. Nós estamos aqui dentro deste templo, entre essas quatro paredes. Você pode ter uma petição a Deus, você pode indagar a Deus, e às vezes você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, mas a quem eu quero que o Senhor faz o milagre, está muitos quilômetros distante de mim. Senhor, e a quem eu quero que o Senhor faz o milagre, Senhor, eu não tenho condições de comunicar com ele, ou de comunicar com ela. Senhor, a quem que eu quero que o Senhor faz o milagre, meu Deus, eu não posso conversar com ele nem com ela, ela está sedada, ou ele está sedado, ela está em uma situação que ele ou ela não pode comunicar, porque está sedados pelo medicamento, ou quem sabe está em coma, ou quem sabe está numa situação que os médicos dizem para você: não converse com ela, não fale nada com ele, não comece a mexer na sensibilidade dela, não faz que ela ou ele se emociona devido à gravidade da enfermidade que ele ou ela está passando. E aos médicos proíbe, e às vezes você está assim: Senhor, eu estou aqui, eu quero que aconteça um milagre, eu quero que o Senhor manifesta algo a favor de mim. Senhor, se o Senhor existe, eu vou fazer, Senhor, uma prova contigo. Eu estou aqui, mas eu quero receber uma notícia, Senhor. Quem sabe a notícia do seu esposo, quem sabe a notícia da sua esposa, quem sabe é da tua irmã, do teu irmão, do teu filho, da tua filha, da tua mãe ou do teu pai. Nada é impossível ao Senhor para Ele fazer nesta noite por você. Faça a prova com Ele, e o Senhor vai te responder. Você vai falar, quem sabe vai vir as boas novas. Fulano, eu estou ligando para você. O quê? Sabe a irmã, sabe o irmão, sabe a mãe ou o pai ou quem seja? Ele teve uma recuperação inacreditável, até os médicos assustaram, porque teve uma recuperação momentânea, e eu não sei te explicar. Aí você que está aqui hoje, você vai responder: eu sei, foi Deus que foi lá por mim, foi Deus que fez lá por mim. Faz prova hoje. É um milagre que Deus vai fazer. Aí Jesus vindo, quando olhou, mulher, não chores. E sabe o que é que ela disse? Ela olhando para Jesus, quando Jesus olhou para aquele menino que estava lá no esquife, diz: mulher, não chores. Sabe o que é que ele fez? Chegou lá naquele jovem que estava, diz:
levanta-te, porque aonde Jesus vai, vem a alegria. Aquele jovem foi ressuscitado. Sabe aquele povo que estava ali chorando? A coisa inverteu, como diz a palavra de Deus no Evangelho de João, que vai chegar um dia que a sua tristeza, o Senhor irá converter ela em alegria, porque todas as lágrimas dos seus olhos o Senhor as enxugará. E aconteceu, irmão, aquele jovem foi ressuscitado. Outro milagre que mais me chama a atenção. Qual? Ali estava aquele oficial. Aquele oficial, quando Jesus fez um milagre naquela mulher do fluxo de sangue, chegou aquele oficial por nome de Jairo. Quando ele chegou naquele homem, naquele Jesus, disse: Senhor, ô Senhor, mestre, fala, eu peço que o Senhor vá lá na minha casa, porque o meu criado, ele está muito enfermo. É o criado que eu muito amo a ele, e eu peço ao Senhor que vá lá na minha casa, cure o meu criado. Por quê? Por que ele foi até Jesus? Ele foi até Jesus, irmão, não é porque Jesus tinha diplomas, não é porque Jesus ele tinha fama nas mídias, não é porque Jesus, as mídias, tanto que ela levanta, ela também derruba a pessoa lá embaixo. Não, naquela época não tinha tecnologia que nós temos hoje. Naquela época eu não tinha internet. Naquela época eu não tinha o que nós temos hoje, a evolução. Não, lá simplesmente a voz era levada pelo som do vento. O vento que era o som daquela época, a levar vozes para chegar até os ouvidos. E a fama de Jesus, ela não correu nos rádios, não. Ela não correu nas internet, não. A fama de Jesus quem fazia era o povo. Sabe como? Olha, há um homem por nome de Jesus, filho de José, vindo lá da Judeia. Ele é carpinteiro, e ele, aonde ele passa, eu creio que ele é um dos profetas que levantaram agora aqui na terra. Eu fiquei sabendo que ele curou a sogra de Pedro, ele ressuscitou a Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Ele também, ele fez um milagre, ele curou um jovem que era lunático. Eu vi com os meus olhos, eu também contemplei ele levantando uma mulher que há muitos anos ela andava encurvada, e ele colocou ela para andar normal. Eu não vi sequela nenhuma. Sabe de uma coisa também? Aonde ele passou, eu vi multiplicando os pães, eu vi multiplicando os peixes para alimentar uma grande multidão. E alguém dizia: aonde está esse Jesus? Outro dizia: eu quero saber quem é Jesus. Outro dizia: eu preciso conhecer Jesus. Outro dizia: eu quero aceitar Jesus. E assim a fama de Jesus corria. É o que chegou aos ouvidos do oficial Jairo. Eita, Jesus está bem aí, e eu vou lá nele. Sabe por quê? Eu vim falar dele, eu vim da fama dele, mas eu creio que ele vai curar também o meu criado. Assim foi Jairo, foi lá e disse: Jairo, Senhor, vai lá, Senhor, vai lá na minha casa. E aí Jesus falou: então vamos, Jairo. E sabe o que é que Jairo, olhando para ele, era um oficial, um homem de autoridade. Ele olhando para Jesus diz: mestre, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do telhado da minha casa. Eu também sou um homem de autoridade. Se eu dizer para um oficial desse, vai, ele vai. Faz, ele faz. Fica, ele fica. Fala, ele também fala, porque eu também sou autoridade. Por ele ser uma autoridade, ele reconheceu que a posição que ele tinha, a riqueza que ele tinha, a honra que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, a posição que ele tinha, diante de Jesus não era nada. Não era nada. Aí ele reconheceu e diz: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do telhado da minha casa.
mas só basta uma palavra sua, o meu criado sarará, Senhor. Fica de pé, por favor. Só basta uma palavra sua, o meu criado sarará. Eu nem falei de Jericó, nem falei do cego. O Senhor me falou no meu coração sobre milagre, restituição da visão, porque tem muitos que não estão vendo o milagre que está diante dele, que está diante dela. O Senhor precisa abrir os olhos. Reconheça, irmão, reconheçamos que nós, sem a ajuda de Deus, não podemos fazer nada. Lá fora muitos ignoram a existência de Deus. Lá fora muitos não acreditam no milagre de Jesus. Lá fora às vezes nos chama de loucos, às vezes nos chama de lunáticos, às vezes fala porque se nós cremos naquilo que nós nunca vimos. Mas Jesus, ele diz em uma palavra para Tomé: Tomé, bem-aventurado é aqueles, Tomé, que não viram e mais creem. E ainda você está vendo e não está crendo. Mas bem-aventurado é aqueles que nunca me viram, mas creem no meu nome. Olha aqui, Tomé, você não está crendo? Coloca a sua mão aqui sobre a ferida da minha mão. Coloca o seu dedo aqui sobre aonde a lança foi perfurada, Tomé. Tomé, bendito é você, Tomé, e bem-aventurados são aqueles, Tomé, que nunca me viu, mas crê no meu nome, crê no milagre que eu faço, crê naquilo que eu posso fazer, Tomé. Aleluia. Não é questão que você é Tomé, mas é a questão que você precisa abrir os seus olhos. Eu preciso abrir os meus olhos. Nós precisamos abrir meus olhos. Só basta uma palavra do Senhor e Ele vai fazer o que você precisa. Um minutinho, feche os seus olhos. Só um minutinho, feche os seus olhos. Você crê no milagre? Você pode fazer nesse minutinho que eu te peço. Faz o seu pedido a Jesus agora. Faz igual aquele homem: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entra debaixo do meu teto. É mesmo quando ele diz: Senhor, eu sou um homem pecador, eu não sou perfeito, eu tenho falhas, eu erro, mas só basta uma palavra sua, que o meu criado será curado, Senhor. Só uma palavra sua. Você, irmã, você, irmão, você, mulher, você, homem, que entrou aqui nesta noite, nesses segundos que nos restam, faz uma prova com Deus. Faz uma prova com Deus agora. Paz. Eu me lembro que um certo pregador, e ele estava dando um testemunho, dizendo que ali estava um homem numa roça, e a sua esposa estava muito doente, a sua esposa estava encamada, e aquele homem leigo, muito simples, ele diz à sua esposa: eu vou à cidade, eu vou lá na cidade à procura de um médico, porque a esposa dele estava de um jeito muito caótico na saúde. E quando ele saiu, ele passou em muitos lugares para poder chegar até a cidade. E chegando na cidade, ele andando em uma rua, andando em outra, e ele não sabia que estava fechado alguns comércios daquele que ele precisava, mas ele conseguiu adquirir um bocado de farinha e um remédio para poder levar a sua esposa. Mas ele, chegando até uns certos metros, ele contemplou uma porta aberta, e ele ouviu vozes cantando, vozes adorando, e aquelas vozes chamou a atenção dele,
mexeu no coração dele, mexeu no sentimento dele, e ele diz: eu vou até ali. E quando ele chegou, o porteiro olhando para ele diz: entra aqui para dentro. Ele diz: não, eu estou com muita pressa, eu preciso ir rápido porque a minha esposa está muito doente, e eu preciso ir atrás de um médico. Aquele porteiro, na simplicidade, olhando para ele, disse: entra, que logo logo nós vamos apresentar o médico para você, e é um médico muito importante. E aquele homem não resistiu, entrou e sentou, e de repente veio o pregador começou a pregar na cura, e ele foi ministrando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Ele é o médico por excelência. Jesus, Ele é o médico que os médicos da terra não podem fazer, Jesus faz. E ele despertando aquela mensagem ao coração dele, e ele olhando, e de repente o culto acabou. E quando o culto acabou, ele foi naquele pregador e diz: olha, você falou de um homem que ele é médico, e eu preciso de um médico. Eu preciso que esse médico vá à minha casa, a minha esposa está muito doente, manda esse médico na minha casa, ele me acompanha. E aquele pregador olhando para ele diz: olha, ajoelhe aí. E quando ajoelhou, ele falou assim: enquanto eu estou aqui orando por você, aonde é a sua casa? E ele falou: minha casa é lá na roça, então eu vou orar por você. Esse Jesus vai lá na sua casa. Sabe o que ele disse? Esperando o Senhor orar para mim, eu vou dizer o endereço para esse Jesus. Qual é o endereço? Jesus, o Senhor vai pegar um trieiro, vai chegar numa rua larga, e quando você sair da cidade, à sua esquerda tem uma entrada, e nessa entrada o senhor vai andar uns 200 metros, e nesses 200 metros o senhor vai achar um colchete. O senhor abre esse colchete e vai ser só trieiro. E quando o senhor chegar lá em cima do trieiro, o senhor vai encontrar uma binguela, e nessa binguela um córrego. O senhor vai passar por ela nessa binguela, e quando o senhor chegar nessa binguela, o senhor vai encontrar uma subidinha, e quando o senhor chegar lá no topo da subida, o senhor já vai avistar a minha casa, e a minha casa o senhor desce. O senhor não tem problema, pode descer lá e medicar a minha esposa. E quando ele falou assim, o pastor olhando para ele disse: então vamos orar por você agora. E ele começou a orar, orou. Jesus vai lá na casa dele, visita a mulher dele, vai lá, Jesus, faz um milagre, Senhor. E quando orou para ele, aquele homem levantou, e o pastor disse: mais uma coisa para você. O que? Vai levar o presente completo para a tua casa. O que? Aceita Jesus. Você quer aceitar Jesus? Ele diz: eu quero aceitar esse Jesus, eu quero aceitar esse Jesus. E quando ele ajoelhou de novo, aceitou Jesus, e ele despediu do pastor e foi embora. E quando ele foi embora, ele passou por tudo que ele passou, mas quando ele chegou depois da binguela, chegou lá no alto e avistou a casa dele, ele assustou. E ele assustou e viu algo diferente, um movimento diferente. Ele olhou assim: não acredito, a minha esposa está varrendo o terreiro, não acredito, eu vou lá. E quando ele chegou, a esposa dele estava sadia, abençoada. Ele diz: mulher, eu saí daqui, deixei você na cama ruinzinha, o que aconteceu? Aí ela falou: vem cá, meu esposo, senta aqui que eu vou te contar uma história. Quando eu estava deitada, suando, debaixo de muita coberta, eu vi que os cachorros começaram até a latir, e alguém chegou no passo tão suave, bateu na porta, e eu disse: quem é? E ele simplesmente disse: sou eu, o grande eu sou. E de repente ela falou assim: entra. E ele entrou tão suave, e quando ele entrou, eu vi ele vestido de médico, uma roupa tão clara que eu nunca vi na terra. A roupa encandeava meus olhos, aquela roupa era tão branquinha, tão alva. E de repente ele só chegou e colocou a mão sobre a minha cabeça, e eu senti como se fosse uma chama de fogo. E depois dessa chama de fogo veio aquele refrigério. E sabe o que aconteceu? Quando ele saiu, eu fui atrás dele. Quando eu fui atrás dele, estava ele mais dois grandes, fortes como ele, e de repente eles sumiram. E aquele homem olhando para ele diz: foi Jesus que veio aqui, eu dei o endereço. Então nesta hora, dá o endereço para onde Jesus vai. Quer receber oração? Vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente. Dá esse microfone branco aqui, sim.
Venha aqui na frente, por favor. Eu pedi aquele minuto para você dar o endereço para onde Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Até vocês que estão aqui visitando, todos. Vai, dá lá, Jesus. Vai lá, vai por mim aonde eu não posso, o Senhor vai. Porque é noite de milagre. Foi profetizado o milagre. O impossível não é para mim nem para você, é para nós, é para Jesus. Se já deu o endereço, eu quero orar por você agora. Feche os olhos, por favor. Aquele homem disse: só basta uma palavra sua e o meu criado será sarado. Fala para Jesus agora: Senhor, só basta uma palavra sua. Alguém da minha família vai ser liberto da bebida, vai ser liberto das químicas, vai ser curado das doenças e das enfermidades. Casamento restaurado e restituído. Portas de empregos podem se abrir. Qual é o teu milagre? Jesus diz: que queres que te faça? O cego diz: que eu volto a enxergar. O que é que você precisa voltar a ver de novo? O que é que você precisa voltar a ver de novo? É um milagre na tua vida, é a presença de Deus, é o teu chamado, é o teu ministério ser renovado, é a presença de Deus na tua vida. O que é que precisa? O que é que tu queres? Aí, orou, caosé, vai orom chefla, cachorebegias, cheirei o soramaquia faça. Varão e varoa, ora nesses irmãos, nesses três aqui, por favor. Na Maria Helena, na Helena Maria e no seu João. Cobreiro, umas irmãs, por favor, ore nessa família. Ajuda aí, não pense não, vamos agir. Jesus está quebrando o laço. O que vocês não podem fazer, Jesus vai fazer. Há uma obra muito negativa contra a família de vocês. Há um levante negativo espiritual contra a família de vocês. Mas o Senhor quebra, o Senhor desfaz. Mas tem que crer, tem que acreditar, tem que confiar, tem que ter fé. Oh glória, aleluia. O que é que o Senhor precisa fazer para você? Ele não precisa de fazer para você não. É você que precisa crer para que aconteça na sua vida. Por que reluta contra a vontade de Deus? Por que reluta contra o querer de Deus? Por que reluta contra a voz do Espírito Santo de Deus? Por que reluta? O Senhor está falando, o Senhor está dizendo, o Senhor está agindo, e ainda reluta contra a voz de Deus. Senhor, eu oro, Pai, pedindo um milagre. Muitos aqui fizeram provas, Senhor, e o Senhor confirma este milagre na vida de cada um, meu Deus. Na vida dessa mulher, deste homem, desta irmã, deste irmão. Restaura, Senhor, restitui hoje a visão espiritual, meu Pai. Tira a cegueira, tira a escama, tira a dureza. Jesus, age com teu milagre. Vidas aqui precisam testemunhar, testificar, Jesus, da prova que fez com o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo na tua vida, minha irmã. Em nome de Jesus eu profetizo na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus eu profetizo na tua vida, homem e mulher. Em nome de Jesus eu profetizo em cada família aqui a restauração da visão espiritual, para que você abra os seus olhos e veja o milagre que está sempre perto de você.
Tome posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem alguém que precisa reconciliar, se tem alguém que precisa aceitar Jesus, ajuda a igreja, seja missionário e missionária, começa aí a perguntar em nome de Jesus. Tem alguém? Vocês em pé, eles só me ajudam a orar por esta corrente. Mas eu creio que o Senhor já visitou esta vida. Eu creio que o Senhor, que é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Isso, vai orando aí. Senhor, e minha mão está aqui, Senhor, esta correntinha, Senhor. Ela pertence a uma senhora e será levada para esta vida. Senhor, é o poder da Tua palavra, é a Tua unção que está na oração, meu Pai. E sobre esta oração que nós oramos, eu creio que o Senhor visitou esta serva, esta mulher que precisa de um milagre, Senhor, lá naquele leito do hospital. Eu creio que o Senhor tem o poder de levantar ela, restaurar ela, Senhor. E assim nós oramos, apresentamos que este milagre aconteça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu apresento, eu oro, querendo se ungir, o Senhor unja, mas em nome de Jesus, que a virtude vem do céu sobre esta vida ali, naquele leito de enfermidade. E pela fé desta família que aqui está, meu Pai, honre a fé deles, para que o Teu nome